Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tipo de ovelha é você? A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E versículo 10 diz: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que tipo de ovelha é você? Jesus conta essa parábola, conta essa história, respondendo por uma acusação que tinha feito a ele. Que ele andava com pecadores, que ele comia com as pessoas que a sociedade rejeitava. Os escribas e os fariseus, eles se achavam muito zelosos em sua santidade. E nesse seu zelo, nesse seu falso moralismo, eles achavam que Jesus não poderia andar com esse tipo de pessoa, porque na cabeça deles, eles eram certos por conhecer a lei de Deus. E essas pessoas seriam pessoas de segunda classe na visão deles. Mas, na verdade, o que Jesus tinha era prazer em andar com essas pessoas que tinham o coração aberto para ouvir a sua palavra. Hoje, o Senhor Jesus continua procurando esse tipo de ovelha. Ovelhas que procuram ouvir a voz do pastor e trazer aquelas palavras para o seu coração. Pois bem, eu quero com você, nesses poucos minutos, fazer com que a gente reveja alguns conceitos. O primeiro conceito é que a gente sempre achou que as ovelhas certas eram aquelas 99 que ficaram ali reunidas, a ovelha errada era aquela que foi embora. Mas deixa eu dizer uma coisa que talvez não sei se você já tinha para pensar. Essas 99 ovelhas, elas não estavam no aprisco. Na verdade, elas estavam num deserto. Elas não estavam no lugar onde as ovelhas costumam ficar. E quando Jesus fala sobre essas 99 ovelhas, ele está fazendo uma alusão àquelas pessoas que se achavam justas e que não precisavam de arrependimento. Você conhece alguém tão justo que não precisa se arrepender? O que Jesus estava fazendo era uma ironia com aqueles fariseus e escribas que se achavam como essas ovelhas que nunca se perderam e que não precisavam de arrependimento.
Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e das nossas falhas. Pois bem, Jesus continua dizendo. Ele continua contando a história e nós chegamos à conclusão que aqueles escribas e fariseus, eles se achavam tão justos, se achavam tão certos, mas baseados em quê? O que os fazia se acharem tão certos? O seu falso moralismo, a sua religiosidade morta, o seu cumprimento dúbio das leis? O fato é que Jesus não, mas eles se achavam extremamente moralistas e certos. A gente sabe o porquê, obviamente Jesus não conta isso, do porquê daquela ovelha ter se perdido. Mas hoje muitas ovelhas se perdem por causa dessas 99. São muitas as ovelhas que começaram bem, que começaram no aprisco, mas que vem a falta de amor, vem a falta de compaixão, vem a desunião dessas 99 ovelhas e acabam saindo em direção a outro rumo. Mas o pastor Jesus quer trazer de volta esta ovelha. Essas 99 ovelhas que não precisam de arrependimento na visão deles, se julgam ovelhas muito boas, mas na verdade não existe um justo sequer, diz a palavra de Deus. E se você já tinha parado para pensar nisso? Por que a Bíblia nos compara a ovelhas? Por que não nos compara a leões, não nos compara a ursos, mas sim a ovelhas? Algumas características para a gente pensar. As ovelhas, por exemplo, elas se perdem facilmente. Qualquer distração é capaz de levar os olhos da ovelha para outro lugar. Assim também como nós nos distraímos muito rápido do reino de Deus. Começamos a fazer o que é certo e de repente alguma distração já nos faz perder o foco em Cristo, assim como as ovelhas mesmo. Quer ver outra coisa? A ovelha é um animal que não sabe se defender. Leões e ursos sabem se defender, já a ovelhinha não. A ovelhinha sempre precisa de ajuda para se defender. É Deus nos ensinando que nós precisamos depender dele. Quer ver uma outra coisa que é muito típico da ovelha? A ovelha, ela não tem um faro muito bom, então o que acontece? Ela é suscetível a comer qualquer coisa que ela vê pela frente. Se nós não vigiarmos, nós vamos começar a ouvir qualquer coisa e achar que é verdade. Nós precisamos do sumo pastor para nos guiar. Sem o pastor, como uma ovelhinha qualquer, a gente se perde. Mas o final da história? O final da história é maravilhoso. Jesus sai então, ele deixa essas 99 no deserto, não no aprisco, ele acha essa ovelhinha que está perdida e observe que ele não leva ela de volta para o deserto, ele leva para um lugar de intimidade. Jesus pega essa ovelha e leva para a sua casa. Eu quero perguntar para você, que tipo de ovelha você tem sido? Essa ovelha que vive na intimidade com Jesus? Ou essa ovelha que se acha muito certa, que não precisa de arrependimento e que em vez de estar no aprisco está lá no deserto? Deus quer chamar você para que você seja uma ovelha íntima de Jesus, a sua ovelha preferida, aquela que fica aonde o sumo pastor está. Deus te abençoe. Cavaleiro que cavalga para vencer, todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamentos. Sobre tua vida, meu irmão, está pensando Senhor, e a força dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. Teu arraial ouve-se vivas e jubilou. Teu arraial ouve-se vivas e jubilou.
chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Como a gente está sempre falando, né? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você nos seguir nas redes sociais. E se você não segue ainda, procura a gente lá, Programa Vida com Deus, YouTube, Facebook, Instagram. E nos ajude a levar o Evangelho a mais pessoas. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que foi falado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração através desse programa. E obrigado por essas vidas, Senhor, que nos seguem, Pai, e que nos assistem agora. Pai, eu peço uma bênção toda especial para eles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa.